Saudações, excelências, recebam-nos de acordo com o horário do dia em que nos acompanham. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na Turma B. Eu que vos falo sou Inácio Raimundo, sou professor. Bom, hoje vamos falar de direito subjetivo e direito objetivo. Vamos primeiro perceber naquilo que é a base, naquilo que é a essência dos termos subjetivo e objetivo, para depois compreendermos os encaixes, os casamentos, as pontes que os dois termos fazem quando se juntam os outros termos ou então outros institutos jurídicos. Bom, vamos dar uma passada pelo direito comercial, onde vamos ver atos de comércio subjetivos e atos de comércio objetivos. Depois vamos dar uma virada ao direito fiscal, onde vamos ver incidência subjetiva e incidência objetiva dos impostos. Por fim, vamos dar uma passadela ao direito civil, onde vamos ver responsabilidade civil subjetiva e responsabilidade civil objetiva. Como disse no começo, é essencial percebermos na base que significados têm as palavras subjetivo e objetivo de forma isolada, de forma independente, antes de se juntarem com quaisquer outras palavras, para depois percebermos que contornos eles dão, não é, ao conjunto de palavras nos quais fazem parte depois da sua junção. Bom, assim sendo, vamos então começar a perceber o que é direito subjetivo ou direito objetivo. Bom, doutores, eu tenho aqui uma definição da professora Ana Prata, no seu dicionário jurídico, volume 1, quinta edição, diz o seguinte: direito subjetivo é o poder conferido pela ordem jurídica a um sujeito para a tutela de um seu interesse juridicamente relevante, isto é, merecedor da tutela do direito. Bom, professor Antônio Santos Justus apresenta uma definição semelhante no seu livro Introdução ao Direito. Aliás, é um livro paradigmático nas lides acadêmicas, não é? Nas nossas licenciaturas em Direito, aqui em Angola. Apresenta uma definição semelhante, mas atendendo ao nível em que a gente se encontra quando tem contato com esta matéria, esta disciplina, a gente não consegue perceber a definição, não é? A ratio, o cerne das definições que os doutores nos apresentam. Logo, daí a necessidade de percebermos primeiro o significado de cada termo de forma isolada, de forma independente. Assim sendo, meus caros, para abreviarmos, vamos pensar da seguinte forma. Vamos sempre imaginar assim: o termo subjetivo remete-nos a sujeito, ok? Sugere-nos sujeito, está relacionado a sujeito. Sempre que encontrarmos a participação do termo subjetivo, vamos imaginar que nos está a remeter a sujeito. Significa que é qualquer coisa relacionada ao sujeito, com a participação do sujeito, com interferência do sujeito, a benefício do sujeito. Qualquer coisa havendo ou tendo a ver, melhor, tendo a ver com o sujeito, relacionada ao sujeito. Estamos de todos? Bom, e aí vamos então procurar perceber como se encaixa essa explicação à definição da professora. A professora diz: direito subjetivo é o poder conferido pela ordem jurídica a um sujeito para a tutela de um seu interesse juridicamente relevante, isto é, merecedor da tutela do direito. Bom, doutores, é claro que o direito subjetivo acaba sendo um poder que o sujeito tem, e este poder ele é atribuído pela ordem jurídica. Vejamos como. Imagine um exemplo. Eu sou um trabalhador. Enquanto trabalhador, eu tenho direito à remuneração, ok? No final de um exercício, geralmente é mensal, tenho direito a uma remuneração. Pois, então, este direito à remuneração é um direito do sujeito, é um interesse meu, ok? É um direito do sujeito Inácio enquanto trabalhador, certo, doutores? E de que maneira isto é um poder? Isto é um poder na medida que eu posso pedir ao tribunal que decrete, que condene o meu patrão a pagar aquilo que me deve. Eu tenho este poder. Depende de mim se uso ou dispenso, ok? E nesse aspecto o professor Santos Justo chama isso de faculdade, ok, doutores? É uma faculdade, é um poder ou faculdade, ok, doutores? Faculdade no sentido, como a gente diz, é facultativo. Se quiser, faço. Se não quiser, não faço, ok? É poder no sentido que quando eu decidir exercer, vou mesmo exercer. A outra parte terá de o fazer. Por quê? Porque ele está adstrito a uma condenação, não é? A um decreto, a uma decisão
do tribunal. Logo, ele não tem, em princípio, como fugir. Então, eu tenho este poder de exigir ao patrão que pague o que me deve, ok? Porque aquilo que ele me deve, eu tenho direito, percebem, doutores? Eu tenho direito, é um direito meu, direito subjetivo, ok? Então, quando entendermos direito subjetivo ou quando encontrarmos direito subjetivo, a palavra subjetivo a jogar com direito subjetivo, sabendo que subjetivo remete-nos a sujeito está relacionado ao sujeito, então temos aí direito do sujeito, ok? Isto significa que quer a definição da professora Ana Prata, como a definição do professor Antônio Santos Justo, no final das contas, as duas definições estão a nos dizer direito subjetivo é direito do sujeito. Estamos, doutores? É direito do sujeito, ok? É o poder ou faculdade que a ordem jurídica atribui a um sujeito de exigir da outra parte determinado comportamento. Pronto, toda esta definição, no final das contas, está a nos dizer direito subjetivo é direito do sujeito. Pronto, vamos lá. Direito objetivo. Bom, direito objetivo, a professora Ana Prata apresenta também uma definição de direito objetivo que entendemos dispensar, pois não traz aqui grande dificuldade de compreensão, uma vez que é o complexo de normas, né, emanadas por uma autoridade competente do Estado, enfim, não carece de tanta discussão assim. Ok, então direito objetivo. Objetivo remete-nos a objeto, para começar, ok? O termo objetivo remete-nos a objeto. Enquanto subjetivo nos remete ao sujeito, objetivo remete-nos a objeto. Isto significa qualquer coisa longe da esfera do sujeito, sem participação do sujeito, sem interferência do sujeito, ok? Sem determinação do sujeito. Estamos, doutores? Pronto. Assim sendo, direito objetivo, já que não é direito do sujeito, podemos ter normas, ciência, disciplina, tratado, estudos, enfim, ok? Ok, doutores? Então, sempre que ouvirmos direito objetivo, está-se a falar de normas, de ciência, disciplina, estudos, enfim. Estamos, doutores? Por outra, podemos ouvir também, ok? Às vezes usa-se também direito em sentido subjetivo e direito em sentido objetivo, ok, doutores? É o mesmo. Então, direito em sentido subjetivo ou direito objetivo, direito em sentido objetivo ou direito objetivo. Então, direito subjetivo ou direito em sentido subjetivo, direito do sujeito. Direito objetivo ou direito em sentido objetivo, normas, ciência, disciplina, podemos acrescentar cadeira, por exemplo, nas lides acadêmicas, enfim. Estamos, doutores? Ok. Partindo daqui, vai a um exercício, não é? Imaginem a frase: o direito do trabalho angolano confere aos trabalhadores o direito à justa remuneração. Estamos, doutores? O direito do trabalho angolano confere aos trabalhadores o direito à justa remuneração. Temos aí dois termos: direito. Um, direito do trabalho, outro, direito à justa remuneração. No entender dos doutores, atendendo ao que já acabamos de explicar, ok? Os termos subjetivo, objetivo, quando se cruzam com o termo direito, que contornos eles ganham, ok? No entender dos doutores, o primeiro direito, direito do trabalho, é um direito objetivo ou subjetivo? É um direito em sentido, ou a palavra direito aí está aplicada em sentido objetivo ou em sentido subjetivo? Ok, doutores? Pronto. Creio que estão a fazer o exercício mental. E o segundo, direito à remuneração. Este termo direito está a ser aplicado em sentido subjetivo ou em sentido objetivo, doutores? No vosso entender, direito à remuneração é um direito subjetivo ou é um direito objetivo? Ok, doutores? Pronto. Vamos então à resolução. É só percebermos, doutor, que direito do trabalho não se refere a um direito de um fulano, ok? Percebemos, né? Direito do trabalho. Aliás, a própria expressão já nos demonstra que nada tem a ver com algum sujeito, ok? Então, direito do trabalho angolano, ou seja, as normas do trabalho angolanas
ok? Conferem aos trabalhadores o direito à justa remuneração. Logo, o primeiro direito, o direito do trabalho, normas do trabalho, ok? Percebemos? Então, é um direito em sentido objetivo, ok? Aí a palavra direito está a ser usada em sentido objetivo. Ou então, estamos presentes a um direito objetivo, direito do trabalho, ok? As normas do trabalho, ou a ciência que estuda as normas do trabalho, ou também disciplina, por exemplo, nas nossas faculdades de direito, direito do trabalho é uma disciplina, ok? Todos esses itens enquadram-se no direito em sentido objetivo. Estamos, doutores? Já o outro, direito à justa remuneração, obviamente, é quem tem direito à justa remuneração, quem recebe justa remuneração é alguém, ok? É alguém. E se é alguém, estamos a falar de um sujeito, ok, doutores? Então, estamos presentes ao direito subjetivo, que é um poder. Por quê? Porque o trabalhador pode pedir ao tribunal que decrete, que condene o patrão a pagar-lhe uma justa remuneração, porque trabalha demais e ganha quase nada. Ok, doutores? Então, o trabalhador tem esse poder. Ele tem este direito, ok? E a lei dá-lhe poder para exercer esse direito, caso seja violado. Então, estamos diante de um direito subjetivo, ok? Ou então, a palavra direito aí, ao se juntar com a justa remuneração, ok? Então está a ser utilizada em sentido subjetivo. Estamos, doutores? Ok, feito isto, vamos então dar uma volta, né, nos outros institutos jurídicos. Vamos passar primeiro pelo direito comercial, tal como prometido. Eu vou abrir aqui o Código Comercial, doutores. É bom que os doutores tenham também aí para acompanhar. Embora o artigo passe aqui na nossa tela, né? Era bom que o doutor também tivesse aí consigo. Dispõe um artigo 2º, ok, do Código Comercial. Noção de atos de comércio. São considerados atos de comércio todos aqueles que se acham especialmente regulados na presente lei e demais legislação complementar e, além deles, todos os contratos e obrigações dos comerciantes que não forem de natureza exclusivamente civil, se o contrário do próprio ato não resultar. Bom, doutores, vamos lá. A primeira parte, estamos aqui a ver a essência dos termos, ok? Subjetivo e objetivo, e os contornos que eles vão dando às palavras ou aos institutos com os quais se cruzam, certo, doutores? Então, nessa classificação, atos de comércio subjetivos e atos de comércio objetivos, a primeira parte são considerados atos de comércio todos aqueles que se acham especialmente regulados na presente lei e demais legislação complementar. No vosso entender, estes são atos de comércio subjetivos ou são atos de comércio objetivos? Será que esta redação, este texto legal, sugere-nos alguma participação de algum sujeito? Alguma parte do texto diz que são atos de comércio porque o sujeito fez, ou o sujeito praticou, ou o sujeito, enfim, tentou, faz alguma menção, alguma alusão ao sujeito, à participação do sujeito, à intervenção do sujeito? Penso eu que não. Por quê? Porque a lei está a dizer que são atos de comércio aqueles que se acharem especialmente regulados na presente lei, no caso o Código Comercial que estamos a ler, e demais legislação complementar. Quaisquer outros diplomas legais que vierem a ser aprovados no âmbito do direito comercial que considerarem certos atos como sendo atos de comércio, ok? Todos esses atos serão de comércio porque a lei assim determinou. Serão atos de comércio por força da lei. E não tendo nada a ver com o sujeito, então temos aí atos de comércio objetivos. Tão simples quanto isso, doutores. Tão simples quanto isso. Basta, na verdade, perceber a essência de cada termo antes de ir acrescentando, né, variações sobre ele. Basta entender a essência. A segunda parte, além deles, todos os contratos e obrigações dos comerciantes que não forem de natureza exclusivamente civil. Vamos parar por aqui, vamos começar aqui. Bom, aqui diz que todos os contratos e obrigações dos comerciantes, ok? Comerciantes. A lei pode não dizer que o ato A ou o ato B é de comércio, ok? Mas, se for praticado por um comerciante, ele será ato de comércio, ok? Embora a lei não diga que aquele ato de comércio, ele será ato de comércio. Por quê? Porque foi praticado por um comerciante. Quando estamos a falar de comerciante,
Estamos a falar de um indivíduo devidamente matriculado, ok? Cadastrado, registrado, tá, doutores? Dentro dos parâmetros legais para o exercício do comércio, ok? Estamos a falar de alguém assim, ok? Então, o ato é praticado pelo comerciante. Então, embora a lei não diga que aquele ato é de comércio, passa a ser de comércio porque quem o praticou foi o comerciante. Logo, teremos ato de comércio subjetivo, ok? Porque ele é ato de comércio por força da qualidade do sujeito que o pratica, comerciante. E alguém deve estar a perguntar, professor, mas tem aquela parte que diz que não forem de natureza exclusivamente civil. Claro, doutores, isso quer dizer o quê? Apesar de sermos comerciantes, não perdemos o nosso lado, a nossa vida particular, a nossa vida civil, a nossa vida privada, longe da profissão. Ok, doutores? Apesar de sermos comerciantes, não deixamos de ser, por exemplo, primo, irmão, pai, irmã, vizinha, amiga. Não deixamos. A nossa vida privada não deixa de existir. Então, nós podemos praticar certos atos jurídicos, ok? Mas na nossa esfera civil, não enquanto comerciante, fora da nossa profissão, ok? Estamos, doutores? Imaginem, eu arrendei um espaço, né? Arrendei um espaço, um quintal, ou seja lá o que for, arrendei um espaço, mas ofertei à igreja, por exemplo. A igreja em que eu participo, estamos a precisar de espaço, tenho tido algum sucesso na minha vida profissional, tem alguns valores que eu poderia, sei lá, abrir mão, fazer alguma liberalidade, enfim. Decido oferecer o espaço à igreja, à minha comunidade cristã, ok? Não arrendei o espaço para subarrendar, para faturar, para gerar lucros, ok? Não arrendei o espaço enquanto comerciante, arrendei o espaço enquanto cidadão comum, cristão, crente e ofereci à minha comunidade, ok, doutores? Assim como posso adquirir uma viatura ou uma casa para oferecer à minha mãe, para oferecer ao meu primo, para oferecer à minha esposa, para oferecer, enfim, ok, doutores? Então, pratiquei este ato jurídico, ok? É um ato jurídico, doutores. É um negócio jurídico, mas não enquanto comerciante, ok? Não dentro da minha profissão de comerciante. Logo, não será um ato de comércio. Por quê? Porque este ato é de natureza exclusivamente civil. Então, aqui diz todos os atos dos comerciantes que não forem de natureza exclusivamente civil, ou seja, todos os atos de comerciantes praticados enquanto comerciantes. Se for de natureza exclusivamente civil, não será ato de comércio. Ok, doutores? Estamos juntos? Ok. Aqui tem outra coisa. Está a dizer assim, se o contrário do próprio ato não resultar. Ok. O que é que está a dizer essa parte? Isto significa, doutores, a gente avalia o ato praticado e vamos estudar. Este ato foi praticado no âmbito da sua profissão ou fora do âmbito da profissão. Basta, isso resolve. Foi praticado no âmbito da profissão, enquanto comerciante, logo é ato de comércio. Foi praticado fora da profissão, não é ato de comércio, ok? E se chegamos à conclusão que é um ato de comércio, é óbvio que não será objetivo, será subjetivo, porque quem o pratica é comerciante, ok? Porque aqui atende-se à qualidade do sujeito que o pratica. Estamos juntos, doutores? Penso que aqui estamos claros. Ok. Vamos dar uma passada ao direito fiscal, tal como prometido. Vamos ao direito fiscal. Eu vou abrir o Código do Imposto Industrial. Bom, doutores, o Código do Imposto Industrial foi aprovado pela Lei número 19/14, ok? Lei que aprova o Código do Imposto Industrial. E eu vou ler o artigo 1º do Código do Imposto Industrial. Estamos, doutores? O artigo 1º dispõe o seguinte: incidência. O imposto industrial incide sobre os lucros imputáveis ao exercício de qualquer atividade de natureza comercial ou industrial, ainda que acidentais. Ok. Aqui está a dizer, excelências, o imposto industrial incide sobre os lucros, ok? Aqui a questão é o que é ou o que serve de base de tributação. O que se toca, o que se ataca para a tributação, para a coleta do imposto, ok? Imposto incide sobre o que? A resposta é lucro, ok?
E a classificação doutrinária é incidência subjetiva e incidência objetiva. Então aqui a questão é, o imposto incide sobre o quê? E a resposta é, incide sobre os lucros. E eu pergunto, esta incidência sobre os lucros seria subjetiva ou seria objetiva? Atendendo ao que já vimos minutos antes, seria subjetiva ou objetiva? Temos alguma sugestão, alguma coisa que nos leve a entender que tem a ver com o sujeito, com algum sujeito? Penso que não, ok? Incide sobre os lucros. Isto não tem nada a ver com sujeito, ok? Seja a pessoa individual, seja a pessoa coletiva, nada a ver. Porque aqui a pergunta é o quê, ou então sobre o quê, ok, doutores? Pois, logo temos aqui incidência objetiva. Penso que não há dúvidas nenhumas a respeito. E depois vamos saltar para o artigo 5º. O artigo 5º dispõe sujeitos passivos. E atenção, doutores, só a própria epígrafe já diz sujeitos passivos. Estamos, doutores? Ou seja, já nos indica que esta norma é dirigida a sujeitos, ok? E depois diz assim, são sujeitos passivos do imposto industrial as sociedades comerciais ou civis sob forma comercial, as cooperativas, fundações, associações, fundos autônomos, empresas públicas e as demais pessoas coletivas de direito público ou privado com sede ou direção efetiva em território angolano. Pois, diz a epígrafe, sujeitos passivos, ok? E são sujeitos passivos do imposto industrial as sociedades comerciais, as sociedades civis sob forma comercial, fundações, empresas públicas, privadas. Ou seja, aqui a questão é quem paga o imposto. Ou seja, o imposto industrial incide sobre quem, ok? É claro que este sobre quem refere-se a um sujeito, tal como a epígrafe diz, sujeitos passivos. Logo, doutores, nem vamos dar voltas. Estamos a falar de incidência subjetiva. Ok, doutores? Estamos juntos? Pronto. Isso significa, alguém poderá perguntar, olha, desculpe só, qual a incidência subjetiva do IPU, por exemplo, Imposto Predial Urbano? Em outras palavras, está a perguntar quem está sujeito a pagar o IPU? Quem? Ok, doutores? Estamos? Pronto. Vamos então sair do direito fiscal, vamos para o direito civil. No direito civil, vamos para o Instituto da Responsabilidade Civil, que consta do artigo 483, um artigo muito bem conhecido. Dispõe o artigo 483 o seguinte. Número 1. Aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios, fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação. Número 2. Só existe a obrigação de indemnizar independentemente de culpa nos casos especificados na lei. Pois é, no entender dos doutores, temos aqui aquele que, com dolo ou mera culpa, violar direito de outrem, fica obrigado a indemnizar, ok? Eu perguntaria, no entender dos doutores, daquela classificação responsabilidade civil subjetiva e responsabilidade civil objetiva, ok? A qual essa classificação caberia? Ou este artigo, este número 1, caberia? A responsabilidade civil subjetiva ou responsabilidade civil objetiva? Vejam, doutores, aqui está a dizer que aquele que com dolo ou mera culpa violar vai responder, coloca-se na obrigação de responder, ok? De reparar os danos. Ou seja, aquele que violou é que paga. Estamos juntos? Estamos juntos, doutores? Aquele que causou danos é que responde pelos danos. Ok? Por isso é que a doutrina diz que a responsabilidade civil subjetiva é aquela fundada, baseada na culpa. Ou seja, aquele que errou, aquele que é culpado, aquele que deu razão, ok? Que deu vazão aos danos, que deu existência aos danos, é que tem o dever de reparar esses danos. Estamos, doutores? Aquele que falhou é que paga. Aquele que causou danos é que repara. Estamos juntos, doutores? Pronto. O número 2 está a dizer, só existe a obrigação de indemnizar independentemente de culpa nos casos especificados na lei. Ou seja, há situações em que, mesmo não sendo culpada, a pessoa deve responsabilizar-se, ok? Mesmo não tendo sido ela a causar os danos, a pessoa vai responsabilizar-se.
Ou seja, no número 1 temos responsabilidade com culpa ou por culpa. E no outro lado, no número 2, temos responsabilidade ou responsabilização mesmo sem culpa, ok? Temos responsabilização sem culpa. Em outras palavras, no número 1, o sujeito é que determinou a existência do dano, ok? Para existir danos, houve participação do sujeito, houve interferência do sujeito, houve ação do sujeito, houve provocação do sujeito, ou seja, foi o sujeito que deu origem aos danos, ok? É a questão da culpa. Estamos juntos? Então, como houve participação do sujeito, o sujeito que criou os danos paga, ok? Responsabiliza-se. Estamos juntos? No número 2, não houve participação do sujeito. O sujeito nada fez. É inocente, tudo limpo, não tem culpa nenhuma, não fez nada, não criou danos, enfim. Mas ainda assim, terá de ser ele a responsabilizar-se, ok? Como classificaríamos? É claro, no número 1 temos responsabilidade civil subjetiva e no número 2 temos responsabilidade civil objetiva. Estamos, doutores? Então, há vezes que a gente responde subjetivamente, isto é, prejudicamos, temos que reparar, mas há vezes que a gente responde objetivamente, não prejudicamos, mas temos de reparar. Alguém deve estar curioso, mas professor, como assim? Por quê? Ok, a lei admite situações excepcionais em que, mesmo sem termos causado os danos, nós devemos reparar os danos. A título de exemplo, doutores, imagine, eu sou trabalhador, estou no meu local de serviço a trabalhar normalmente, mas quando chego a casa no final do dia, encontro a informação de que o meu filho jogava futebol com um amigo, ou faziam que tipo de brincadeira que eles fazem, acabou quebrando o vidro do carro do vizinho. Ok, doutores? O vidro está aí, quebrado. E foi meu filho que quebrou, não há dúvidas sobre isso. Quem responde por esses danos? Quem repara esses danos? Obviamente que serei eu, ok? Fruto da relação que eu tenho com meu filho. Eu sou pai, sou responsável por ele, enfim. Então, mesmo eu não tendo culpa nenhuma, eu nem sei com que material partiu o vidro, se foi com pedra, se foi com alguma bengala, se foi com alguma bola. Eu nem faço ideia, não estive lá. Mas eu vou reparar os danos. Ou seja, eu vou responder objetivamente. Ok, doutores? Estamos? Só que agora, atenção. O número 2 do 483, que está bem aqui a passar, está a dizer que, ok, só existe obrigação de indemnizar independentemente de culpa nos casos especificados na lei. Ou seja, para haver responsabilidade civil objetiva, a lei tem de dizer, nos casos A, B, C, D, F, haverá responsabilidade civil objetiva. Ou seja, mesmo não tendo causado dano, o fulano responde pelos danos. Tem de estar especificados na lei, ok, doutores? Tem de estar especificados na lei. Então, um outro exemplo, já para fechar. Imagine o colega tem um desses animais, né? Esses cães pitbulls, rottweilers, pastor alemão, enfim, essas raças por aí. Ok, então, o animal saiu do seu controle, lá onde foi, atacou alguém, mordeu, enfim, fez e causou danos, ok? Causou danos. Quem repara esses danos? Os danos não têm de ser, diria, desdenhados, não é? Ou ignorados, simplesmente fica assim, não. Os danos estão aí e devem ser reparados, ok? Mas quem repara? É óbvio que não vai ser o seu animal. É óbvio que não vai ser o seu animal. Quem será? É o doutor, ok? Apesar de não ter tido culpa, não foi o doutor que causou dano, não foi o doutor que atacou, não foi o doutor que mordeu, obviamente, mas atendendo a relação que tem com o animal, o doutor é que responde, ok? Porque o doutor é o vigilante do animal, ou é o tratador do animal. Estamos, doutores? Pronto, então, responsabilidade civil objetiva, ok? Há situações próprias que a lei determina que haverá responsabilidade civil objetiva. Coloquem dúvidas, sugestões, críticas, dicas, comentem, partilhem, subscrevam no canal, gostem, façam tudo o que puderem para que o canal possa crescer e quando fizerem, digam-nos de onde nos acompanham, de onde nos falam, de onde nos escrevem, seja dentro de Luanda ou fora, dentro de Angola ou fora. E, doutores, assistência às aulas na turma B não deve despoletar a desistência das aulas na turma A, pois o doutor pode sim e muito bem conciliar as aulas da turma A com as da turma B. Ok, doutores?
Bom, muito obrigado pela assistência. Esta é a turma B, a turma em que você entende para não decorar. Até a próxima aula.